Pronto, e agora vamos criar mais duas propriedades do tipo number. Vou adicionar alguns valores. E eu vou querer agora criar uma propriedade fórmula para comparar esses valores, né? Percebam que a gente já fez aqui e o que a gente teve como retorno, né? Foi um termo booleano, né? Um valor booleano ali para verdadeiro ou falso. Mas aqui o que eu quero é que ele identifique mesmo, trazendo o símbolo, né, de maior ou de menor, né, nesse caso. E aí, para isso, a gente vai utilizar um operador que eu uso muito, né, que é o operador if. No primeiro argumento que a gente for colocar aqui, dentro do if, a gente vai querer verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, se aquilo acontece ou não, né? E aqui em seguida a gente vai colocar valores para cada uma dessas situações. Então, se esse primeiro argumento acontece, então ele vai retornar esse primeiro valor. Se não, ele vai retornar esse segundo valor. Então, bora lá na prática. Se a propriedade número 1 for menor que a propriedade número 2, vírgula, esse é o meu primeiro argumento, eu quero que ele traga para mim o símbolo menor, né? Então, é um texto colocando aqui entre aspas. Então, se isso aí não for verdade, se não for aplicável, então ele vai retornar o símbolo maior. Preciso fechar o último parêntese, né? Aqui do operador if. E agora, done. E aqui a gente tem, ó, a comparação. Então, o que é que esse operador faz, né? Ele vai verificar. A propriedade do número 1 é menor que a propriedade do número 2? Se sim, ele vai retornar o símbolo de menor. Se não, ele vai retornar o símbolo de maior. Vou criar uma outra fórmula para agora juntar tudo, né? A expressão completa. Então, a gente já viu que a gente pode usar o símbolo de mais, né? Adicionar nos números ou concatenar nos textos. Então, eu quero unir aqui o número 1 com a fórmula, né? Aqui da expressão. E também a propriedade número 2. Percebam que não vai funcionar dessa forma, eu não vou conseguir juntar, porque eu estou tendo aqui número, estou tendo texto, né, tudo junto, que elas estão em formatos diferentes, né? E para que eu possa deixar tudo em um formato só, né, principalmente pensando nessa questão do formato texto, né, já que vai ser uma expressão aí completa, essas duas propriedades estão no formato de número e essa daqui está retornando um texto. Então, eu vou precisar usar, né, a função format para poder transformar esse número em texto. Então, eu vou usar o format tanto na propriedade número 1, né, vou fechar aqui o parêntese, já vou somar com a propriedade forma, que já está em texto, né, percebo que já está juntando, e vou usar o format de novo lá na propriedade número 2, e vou fechar esse último parêntese. E aí agora a gente tem a expressão completa. Mas e aí tá muito juntinho, né? Eu queria adicionar um espaço aqui. Como é que a gente faz? Novamente, a gente vai poder aqui adicionar, depois do sinal de mais aqui, eu vou adicionar um espaço. E depois do outro sinal de mais, vou adicionar outro espaço e sigo somando o restante. Então agora eu tenho, né, a expressão escrita aqui corretamente de forma satisfatória. Mas e se eu tiver um exemplo aqui, 4, e os valores iguais? O que ele está retornando aqui, né? Esse sinal de maior. Porque na nossa fórmula, né, de comparação aqui, vou até renomear, o que eu tinha dito foi, avalie se o número 1, né, é menor que o número 2. Se isso acontecer, você vai colocar o sinal de menor. Se não acontecer, então não interessa o que for, né, qual é o outro caso, você vai colocar o sinal de maior. E por isso ele está colocando aqui o sinal de maior. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que eu posso acrescentar aqui ainda essa condição de igualdade, né? De quando os dois números forem iguais, ele identificar aqui como sinal de igual. Eu vou precisar adicionar uma nova condição aqui, né? Esse if em português é o se, né? Então, eu tenho que adicionar um outro se esses números forem iguais. E aí uma funcionalidade que também é bastante útil da gente saber. A gente consegue utilizar um if dentro do outro para adicionar novas condições. Porque percebam, né? Na estrutura dele,
ele só vai comportar uma condição que vai ser ali avaliada, né? Então, vamos lá. Onde é que a gente vai adicionar esse outro if, essa outra condição? Se o número 1 é menor que o número 2, ele vai retornar isso, né? Então, é aqui que eu vou adicionar o próximo if. Então, if, vou abrir o parêntese, né? A propriedade número 1 for igual, né? A propriedade número 2, vírgula, eu quero que você retorne o símbolo de igual. Se não, vai ser aqui o sinal de maior. Então, vou fechar aqui o parêntese e confirmar. Então, o que a gente teve agora foi a avaliação de duas condições. A primeira, o valor 1 é menor que o valor 2? Se sim, retorna o símbolo de menor. Se não, agora eu tenho outra condição. O valor 1 é igual ao valor 2? Então, se sim, vou colocar o sinal de igual. Se não, o sinal de maior. Então, com esse operador, a gente pode fazer muitas coisas. Por exemplo, aqui nessa forma, né, de verificação, a gente tem aqui, essa tag contém a tag C, ele simplesmente diz verdadeiro ou falso, né? Mas se a gente quiser adicionar alguma informação, né, alguma ação a isso. Então, eu quero, por exemplo, que ele me diga que se a tag C estiver presente, o texto correto, e se não, ele vai me dar o texto errado. Então, para isso, a gente vai utilizar, né, dessa mesma forma aqui. E aí o que eu quero é adicionar um if. Eu quero dizer que se essa condição aqui é verdadeira, que vai ser o meu argumento, então eu quero que ele traga certo. Se não, eu quero que ele traga errado. Então, para adicionar tudo isso a um if, venho com if para o começo e fecho o parêntese no final. Então, ó, se contém a tag C, aqui na propriedade tags, ele vai trazer certo, se não, errado. Então, nesse sentido, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui nessa database de finanças simples, né, que vocês têm também à disposição para baixar, eu tenho aqui uma fórmula que é justamente a fórmula para calcular o balanço. E aí percebam que nela eu usei um if. O que é que esse if retorna, né? Ó, se a propriedade tag é igual a gasto, se for um gasto, então o que ele vai fazer é pegar a propriedade valor e inserir aqui um sinal de menos na frente. Então, a gente vai ter esse valor negativo. Caso contrário, se não tem a tag de gasto, que nesse caso vai ser a tag de ganho, mas podia ser qualquer uma outra, ele retorna a própria propriedade valor. Então, ele vai trazer aqui, ó, por isso que está repetido, 3.000 valor, então no balanço entra como 3.000. Se for 700, mas é um gasto, no balanço vai entrar como menos 700, porque aqui embaixo a soma total vai trazer esse balanço dessa forma, adicionando os ganhos e subtraindo os gastos. Nessa tabela aqui de gastos, eu tenho uma propriedade aqui do tipo fórmula que identifica o valor real. Eu tenho aqui o valor de uma transação, mas eu só quero que essa transação entre de fato no meu balanço se ela for efetuada. Então, por exemplo, tem alguns gastos aqui que são fixos, né? Todo mês vai ter aquele mesmo gasto. Então, eu já deixo ele aqui em stand-by, né? Sem entrar no balanço. E aí, quando eu clicar, né? Para realmente verificar se realmente aquele valor saiu, né? Do meu saldo, ele vai ser considerado no balanço. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? De propriedade. Eu utilizei novamente um if. Se a propriedade status, né, for igual a true, ou seja, se ela estiver verificada aqui, né, preenchida, então ele vai pegar a propriedade valor. Então, aí sim ele vai contar isso que eu adicionei aqui. Se não, ele deixa zerado, né, ó, deixa zerado e isso não vai influenciar aqui na contagem do meu balanço, tá? Então, outra aplicação do if aqui, também bastante simples, agora, né, trazendo aí essa questão do valor booleano, né, de uma checkbox. A gente viu o contrário, né, como uma propriedade em geral, ela pode gerar a sua verificação como um valor booleano, verdadeiro ou falso. E aqui eu utilizei a checkbox, né, para trazer essa ideia de verdadeiro ou falso e fazer essa aplicação aqui, né, de forma bem simples, que é parecido com o que acontece aqui, né, na configuração de flashcards, onde eu tenho que, quando eu preencher aqui a checkbox, ele vai mostrar a resposta.
Então, nesse sentido, eu tenho aqui nesse conferir uma fórmula que diz assim, ó, se a propriedade mostrar é igual a true, então ele mostra a resposta. Se não, ele não mostra nada. Então tá aqui as aspas vazias, né? Sem espaço dentro mesmo, porque é indiferente. E aí ele faz esse retorno aqui para mim, em todas as opções. Aqui nessa database de tarefas, eu usei uma fórmula para trazer aqui a questão dos dias restantes, né? Relacionados a uma data final, a um prazo que eu tenho para realizar uma tarefa e o tempo ali que eu tenho até essa data final. E aqui quando você clicar, você vai ver uma fórmula imensa, né? Porque eu fui formatando ali as datas, né, de um jeito específico e fui também adicionando diferentes frases para cada situação. Então, se o prazo for hoje, ele vai mostrar aqui a frase até hoje. Se o prazo for para amanhã, ele vai mostrar aqui até amanhã. Se for a partir de 2 dias, ó, ele já vai mostrar tantos dias restantes, né? Assim como na questão dos atrasos. Então, por isso que ela está enorme. Quando você clicar em cima da função ou do operador, ele já vai trazer aqui, né, as informações sobre ele. E usei principalmente aqui a função dateBetween, que é justamente ali para eu conhecer esse prazo, né, os dias ali que eu tenho entre duas datas, que nesse caso seria a data final, que é o prazo, né, e a data de hoje. E a data de hoje eu identifico aqui como a função aqui, ó, now, que vai identificar a data do dia que você estiver vendo, né? Assim como aqui na descrição das disciplinas, a gente tem, ó, 4 propriedades do tipo número, para que sejam colocadas 4 notas, né? E eu tenho aqui uma fórmula para calcular a média, né? Então, que fórmula foi essa que eu fiz aqui? Eu simplesmente somei, né, a nota 1 com a nota 2, a nota 3, a nota 4 e dividi por 4. Só que aí eu deixei também que se esse campo, né, da propriedade nota 1 estiver vazio, empty, aí ele deixa com valor 0. Se não, ele faz a soma de todas e divide por 4. Então essa é a fórmula que está aqui. Além disso, coloquei também uma fórmula para indicar aqui o progresso, né, com cores. Então, como foi que eu coloquei também? Um if novamente, ó. Se a média for maior ou igual a 7, então vai ficar verdinho. Se a média for igual a 0, estiver vazio, vai ficar amarelo, porque ainda não iniciou, né? Ou, nos outros casos, né, deixar vermelho, para a pessoa saber que vai precisar conseguir outras notas para poder atingir a média. Então, se a sua média for 6, então é só alterar aqui de 7 para 6, e aí tá tudo certo. Da mesma forma que, se você não tem 4 notas, você só tem 2, você pode deletar as propriedades, e aqui em média, você vai deletá-las também daqui e ao invés de dividir por 4, vai dividir por 2, né? Bem tranquilo. Então comenta aqui embaixo se vocês querem saber mais sobre fórmulas no Notion. Curte o vídeo se ele foi útil e se inscreve para mais. Até o próximo.